que seria da sociedade se não fosse a igreja do Senhor Jesus? Muitos querem a destruição da igreja, muitos querem calar a igreja, mas eles nem imaginam o quanto a igreja é benéfica, o quanto a igreja é um pilar, é uma coluna, é algo muito importante para a sociedade. Mesmo sabendo que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas se não fosse a igreja nesse mundo, se não fosse a presença da igreja de Jesus nesse mundo, com certeza a sociedade já estaria 100% no caos. Mas glória a Deus, pela misericórdia do Senhor, a igreja está hoje, ainda está na terra, fazendo o seu papel de contribuição para a sociedade. Seja bem-vinda, seja bem-vindo à paz do Senhor. Sou o irmão Edval Filho, estou como professor da EBD, da nossa amada Escola Bíblica, há quase 10 anos, crescendo na graça e no conhecimento da palavra, que é o propósito aqui, é o intuito aqui desse canal. E chegamos no final do 4º trimestre da EBD Jovens, onde nós estudamos Alcance um Futuro Feliz e Seguro, Conselhos de Salomão no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e as promessas de proteção. Falamos nesse 4º trimestre da EBD muito sobre sabedoria e não vai ser diferente na lição de hoje, que nós estaremos abordando na lição 13 do dia 29 de dezembro de 2024. Eu fico muito feliz por você estar aqui. Já quero, no início do vídeo, pedir perdão a você que acompanha os meus vídeos aqui desde o começo do 4º trimestre, que na lição 11 e na lição 12, devido a muitas atividades de trabalho, as atividades da igreja, as nossas atividades pessoais, familiares, houveram muitos contratempos, eu não consegui gravar as lições 11 e 12, mas, para a glória de Deus, estou aqui gravando a lição 13 para poder contribuir nos teus estudos, com o foco de poder você crescer cada vez mais no conhecimento da palavra de Deus. Então vem comigo, porque esta lição vai ser com certeza uma lição divisor de águas para a nossa trajetória, para a nossa caminhada cristã. Vem comigo, vai ser um prazer, vai ser uma honra estar com você aqui até o final dessa lição. Mas antes, deixa nos comentários aqui se você está chegando pela primeira vez ou se você já acompanha os meus vídeos, já assistiu outros vídeos, deixa aqui no comentário, marca a sua presença para essa aula de hoje, ok? A nossa lição, a lição de número 13, com o tema Protegendo-se com Integridade na Sociedade. O texto principal se encontra em Provérbios, capítulo 28, versículo 12, quando diz assim: quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O resumo da lição: a sabedoria e a integridade são virtudes do cristão que se manifestam na sociedade. O texto bíblico em sala se encontra em Provérbios 27, do 17 ao 21, e em Provérbios 24, 1 e 2. Provérbios 23, do 17 ao 21. Então vamos ler o versículo 17 de Provérbios 23. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes ser no temor do Senhor todo o dia, porque deveras há um fim bom. Não será malograda a tua esperança. Ouve tu, filho meu, e sê sábio e dirige no caminho o teu coração. Não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Agora Provérbios 24, 1 e 2. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Então, querido, querida, estaremos aqui mais uma vez falando sobre sabedoria, porém nessa perspectiva aqui em relação à corrupção da sociedade, a uma sociedade corrupta, onde eu falei, que está escrito na palavra de Deus que o mundo jaz no maligno. Então eu e você, como igreja do Senhor, como servos de Deus, temos que, como diz no resumo da lição,
que a integridade e a sabedoria sejam virtudes diante da sociedade. As pessoas precisam ver em mim e em você, precisam ver em nós, na igreja do Senhor, essas virtudes, sabedoria, integridade, porque isso vai ser um grande benefício para a sociedade a qual nós vivemos. Então nós estaremos falando sobre esse assunto, estudando sobre esse assunto nessa lição de hoje, que vai ser bênção de Deus para as nossas vidas, eu não tenho dúvida disso. Mas calma aí, antes da gente começar aqui realmente a lição para valer, eu quero falar com você, meu amigo, professor ou professora da Escola Bíblica, ou você que recebeu um convite do superintendente da Escola Bíblica para se tornar um professor e está um pouco assim preocupado. Eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro link fixado, vou deixar fixado o comentário de um curso, um treinamento exclusivo para você, tá certo? É uma parceria que eu tenho aqui com esse curso que está um valor muito significativo, muito especial para você que é aluno aqui da gente, que participa aqui dos nossos vídeos. Então clica nesse link e vem fazer esse curso de capacitação, você que é professor ou você que vai passar a ser professor da EBD, da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Depois, no final dessa aula, clica nesse link e vem conhecer esse curso de capacitação para você, professor da EBD, tá certo? O primeiro tópico da nossa lição de hoje, sabedoria, prudência e sociedade. Subtópico 1, sabedoria e prudência na manutenção da ordem social. O contexto de Provérbios 28, do 2 ao 12, mostra que a base de uma sociedade justa e ordeira é que o ideal de justiça e integridade domine seus habitantes. O versículo 2 revela que por causa da injustiça e da impiedade, frequentemente, os príncipes são destronados, mas se um príncipe é sábio e prudente, a ordem é assegurada. Aqui, a sabedoria e a prudência são virtudes que fazem a manutenção da ordem social. Essa percepção está de pleno acordo com o versículo 12, que mostra a alegria do povo quando os justos triunfam e a apatia das pessoas quando os injustos se levantam. Portanto, sabedoria e prudência são virtudes que desenvolvem a vida interior e, ao mesmo tempo, devem se manifestar na vida exterior e no convívio social. Então, nesse primeiro tópico aqui, especificamente no subtópico 1, ele vai trazer o contexto de Provérbios 28, que foi o nosso texto principal, né? Provérbios 28, ele vai abordar nesse primeiro tópico. Porém, a leitura bíblica em classe, que foi em Provérbios 23 e Provérbios 24. Mas, no primeiro tópico, ele vai trazer Provérbios 28 para dar-nos o entender de que quando, principalmente a liderança, né, seja ela política, seja ela espiritual, seja ela no âmbito familiar, se for alguém que não tenha sabedoria, que seja uma pessoa que não esteja de acordo com as práticas, com os princípios da palavra de Deus, quem está sob aquela liderança, quem está sendo liderado por aquela pessoa, infelizmente vai sofrer. Então ele traz esse contexto aqui para poder, na lição completa, ele trazer, reforçando a importância da sabedoria. E é tanto que ele novamente traz essa virtude, que quando o ímpio prospera, ou seja, quando a pessoa que não tem sabedoria, que não tem essa integridade, quando ela prospera, quando ela avança, trazendo essa questão da liderança, as pessoas sofrem por conta disso, ok? O subtópico 2, ele vai nos dizer quando a injustiça prospera. É terrível para uma sociedade quando a tolice e a corrupção se multiplicam, pois até o pobre oprime os outros pobres. O perverso se envaidece com as suas riquezas. A ganância e os abusos dos juros são insaciáveis. E os que possuem riqueza pensam em não precisar de mais nada. Uma sociedade assim se apressa para a autodestruição, pois a ausência da sabedoria e da integridade revela algo muito mais grave, uma rebelião sistemática contra a justiça de Deus. Mais uma vez, trazendo a importância da sabedoria. Quando não se tem sabedoria, que foi o que nós estudamos em todo esse quarto trimestre da EBD dos jovens, quando não tem essa sabedoria, há a corrupção,
a falta de entendimento, a falta de compreensão das coisas de Deus, e as pessoas sofrem, né? A sociedade sofre. Como ele diz aqui, é terrível para uma sociedade quando a tolice e a corrupção se multiplicam. A gente vive um país que, infelizmente, é considerado o país da corrupção, né? Tem esse título, lamentavelmente, por conta dos nossos líderes políticos, né? É muita corrupção, muito envolvimento com corrupção, e isso faz lá na ponta a sociedade sofrer. Olha o texto bíblico aqui sendo bem explícito, bem claro. Quando justos triunfam, há grande alegria. Ou seja, quando uma pessoa sábia, quando justo, quando uma pessoa que faz as coisas com princípios divinos, o povo se alegra, o povo fica feliz. Porém, quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Então, esse é o resultado da falta de sabedoria, e esse, lamentavelmente, é o resultado da nossa sociedade hoje. Tenho certeza que você conhece aí relatos, tanto na política, como, infelizmente, também no âmbito religioso, envolvimentos, corrupções, né? Situações que entristecem, que escandalizam a igreja, o povo, enfim. Então, quando falta essa sabedoria, quando falta esse entendimento, esses princípios, né? Essas virtudes, como o nosso autor da revista ele está trazendo para nós aqui. Quando falta essas virtudes, infelizmente, acontece os resultados ruins, né, na sociedade. Terceiro subtópico, quando não há compromisso com a lei de Deus. Ora, se o camarada tem corrupção, é corrupto, com certeza não vai ter compromisso com a lei de Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com o que Deus, os desígnios de Deus para a vida dele e para a vida da sociedade do modo geral. Aí o autor da revista ele nos diz assim: em Provérbios está muito claro que o sábio e o íntegro são os que observam a lei de Deus. E por isso tem no temor do Senhor a base moral e espiritual para toda a sua atitude na vida. Assim, os versículos 4, 5, 7 e 9 revelam que a recusa de perseverar na lei do Senhor gera pessoas cada vez menos comprometidas com as virtudes, com a sabedoria e a integridade. Então, para resumir esse tópico 1, quando falta sabedoria, quando tem esse distanciamento da lei de Deus, da vontade de Deus, do que Deus deseja para a nossa vida, quanto ser humano, quanto sociedade, quanto igreja, infelizmente, quando falta isso, gera esses problemas. Uma sociedade, uma pessoa, um político, enfim, uma forma de pessoas descompromissadas com a palavra de Deus, com a lei de Deus, com a vontade de Deus. E quando tem essa questão, infelizmente, os resultados são terríveis. Comecei o vídeo falando que a igreja é o pilar, é a base, é o que sustenta esse mundo. Porque imagine você, o mundo sem a igreja. A gente já tem uma pequena noção, porque a Bíblia traz, né, em alguns momentos, quando a igreja for arrebatada, como é que vai ficar esse mundo, como é que vai ficar as pessoas, vai ser algo horrível. Então imagine o mundo sem a igreja de Deus. Então é algo muito terrível. O tópico 2, ele nos diz o seguinte: o justo diante dos valores opostos da sociedade. O justo diante dos valores opostos da sociedade. Então nós somos confrontados diariamente com os valores opostos dessa sociedade corrupta. E nós vamos ver nesse tópico 2 situações importantes que nós, como servo de Deus, como igreja do Senhor, precisamos nos comportar. Mas antes de eu trazer aqui esse ponto 2, esse tópico 2, eu quero falar com você que está chegando aqui pela primeira vez. Já quero te agradecer pela sua presença, mas eu quero te convidar a caminhar conosco aqui. Eu pretendo no próximo ano, em nome de Jesus, trazer bastante conteúdo. O nosso conteúdo principal é as lições da EBD, tanto dos adultos como essa dos jovens, mas eu estou começando a trazer outro tipo de vídeo. Quero convidar você para caminhar conosco,
para juntos, que o propósito aqui do canal eu sempre falo que é crescimento espiritual. Então, se você deseja crescer com a gente, caminhar com a gente, se inscreve no canal, bem aqui, se eu não me engano, bem aqui tem um botãozinho assim, ó, inscrever-se. Você clica nesse botão, em seguida vai aparecer um sininho, você clica no sininho e aperta na opção todas, porque sempre que eu postar um vídeo, você será notificado e você será abençoada e abençoado acompanhando os nossos vídeos, tá bom? E, se possível, deixa o teu joinha, que eu acho que é desse lado aqui, tem uma mãozinha assim, ó. Clica nesse joinha, porque você fazendo isso, você está colaborando aqui para o meu trabalho, para que o YouTube, a plataforma, entenda que o nosso conteúdo é relevante e possa sugerir esse vídeo para mais pessoas, assim como você, do seu perfil, que deseja crescer, desenvolver, aprender, desfrutar desse conteúdo maravilhoso. Então, me ajuda aí a alcançar mais vidas, beleza? Tópico 2. O subtópico 1. Diante das injustiças. À luz da lição de Provérbios, a maneira de um jovem cristão atuar na sociedade tem a ver com apresentar de maneira sábia e íntegra, com a vida, a veracidade da mensagem que ele carrega consigo. Um jovem que pensa biblicamente nunca reduzirá o problema social a uma mera questão. Ele sabe que a palavra de Deus revela que há um problema no coração do ser humano, que é a fonte de todo o mal social que impera no mundo. Logo, a solução não se reduz ao programa social de um governo, como se somente as políticas públicas resolvessem a questão que é do coração. Dessa forma, sua responsabilidade é apresentar a mensagem de salvação que altera radicalmente o interior do pobre e, consequentemente, sua posição na sociedade. Além disso, suprir as necessidades mais básicas de quem precisa, como bem fazia a igreja do primeiro século. Também está na ordem do dia para um autêntico cristão. Então ele traz aqui nesse subtópico 1, diante dessa injustiça da sociedade, diante dessa corrupção da sociedade, diante de tantas necessidades, de tantos problemas que a gente vê na nossa nação, qual é o comportamento que eu e você como cristão devemos ter? E aqui eu destaquei aqui 4 questões muito importantes que, se você puder aí anotar, eu acredito que seria importante, principalmente para você que é professor da EBD, compartilhar com seus alunos. Seria bem interessante você compartilhar com eles 4 situações importantes que eu extraio desse subtópico 1. Primeira, o testemunho. O nosso comportamento como servo de Deus diante dessa sociedade injusta, corrupta, é eu ser um testemunho vivo do que Cristo fez e faz pelas nossas vidas. É o primeiro ponto que eu destaco, que eu extraio aqui desse subtópico 1. Testemunho de vida. Eu preciso testemunhar. E ele traz aqui a questão do jovem cristão, né? Porque como a nossa revista é para jovens, porém, a grande parte dos irmãos e irmãs que acompanham os meus vídeos não estão numa fase tão jovem, né? Uma fase aí a partir dos 30 anos, que é jovem, mas não é o jovem aqui que ele está se referindo, porque eu creio que você é um professor, a grande maioria aqui que acompanha é professor, leciona ali para jovens de 15, 16, 18, 20, até 25 anos, mas a grande maioria dos irmãos e irmãs que acompanham os meus vídeos são a partir de 30 anos, até de 65 anos. Eu tenho pessoas aqui que eu fico muito lisonjeado, me sinto honrado por ter os irmãos e as irmãs aqui acompanhando nossos vídeos. Segundo ponto aqui que eu extraio desse subtópico 1 é o posicionamento que eu e você precisamos ter diante dessa sociedade. Quando ele diz aqui, ele sabe que a palavra de Deus revela que há um problema no coração do ser humano, que é a fonte de todo o mal social que impera no mundo. Então, diante desse caos, dessa situação, desses problemas que a nossa nação, que a sociedade enfrenta, eu preciso me posicionar como verdadeiramente um cristão, como um servo de Deus, mesmo diante de confrontos que muitas vezes a sociedade nos coloca. Aí eu me lembro do 3º trimestre que nós estudamos sobre Daniel e Ananias, Misael e Azarias, que foram jovens que se posicionaram diante da sua fé, diante da sua crença. Então eu e você precisamos ter esse posicionamento diante de tanta corrupção, de tantas ideologias nas universidades,
nas escolas. Então, eu e você precisamos tomar e ter esse posicionamento de verdadeiramente servo de Deus. Terceiro ponto que eu extraio desse subtópico 2 é o ide, né? A ordem imperativa de Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quando ele fala aqui que a nossa responsabilidade é apresentar a mensagem de salvação, ou seja, eu preciso pregar, preciso testemunhar, preciso me posicionar como servo de Deus, mas também preciso pregar. É importante eu pregar. E o testemunho vem primeiro, obviamente. Meu pastor sempre ele comenta sobre isso. Você precisa viver a Bíblia, testemunhar a palavra de Deus e, se possível, pregar. Porque com testemunho, quando você realmente é um servo de Deus e testemunha sobre isso, muitas vezes não precisa nem você falar muito, mas é preciso também, em algum momento, você pregar a palavra de Deus. Pregar que Jesus salva, que Jesus liberta. E o quarto ponto que eu extraio aqui desse subtópico 1 é alimentar os necessitados. Sim, quando ele fala aqui sobre, além de suprir as necessidades mais básicas de quem precisa, como bem fazia a igreja no primeiro século. E aí eu me lembro de um texto muito interessante, quando o povo estava ali ouvindo o sermão de Jesus e os discípulos chegam para Jesus e dizem: Senhor, já está ficando tarde, despede o povo para que o povo possa ir embora e possa se alimentar. E Jesus chega para ele e diz: negativo, é vocês que têm que alimentar o povo. Ou seja, essa responsabilidade de alimentar fisicamente e espiritualmente é minha e sua enquanto servo de Deus. Mas, especificamente aqui, nesse caso, é o alimento físico. Eu e você, como cristão, como servo de Deus, temos essa responsabilidade de alimentar os necessitados. Ah, irmão, mas eu não tenho tanta condição. Mas da maneira que você puder, você precisa exercer essa sua função de cristão, de servo de Deus, para alimentar o necessitado. Então, esses 4 pontos que eu extraio aqui desse subtópico 1, que já é algo assim extraordinário dessa lição que a gente pode abordar em sala de aula, que a gente pode discutir com os nossos alunos. Então é algo muito interessante, que eu vou fazer isso em sala de aula. Inclusive eu vou estar ministrando essa aula lá na congregação. Então esses 4 pontos eu vou ganhar um pouquinho mais de tempo com os meus alunos ali na sala de aula. O subtópico 2, diante da corrupção moral. O problema da nossa sociedade não se resume a questões sociais. Há uma dificuldade moral grave em que um longo processo de desconstrução tem sido claramente desenvolvido para desconstruir as famílias e a noção de gênero. Nesse sentido, um jovem cristão que pensa biblicamente deve se apresentar aos outros jovens como aquele que não se envergonha do compromisso ético do evangelho em toda a esfera de sua vida. Assim, perseverar num estilo de vida frontalmente oposto ao do mundo nada tem a ver com desrespeitar pessoas, mas manter um compromisso inegociável com Deus sem amar o mundo, apesar de vivermos nele. Então, mais uma vez, posicionamento. Eu preciso me posicionar enquanto servo de Deus, jovem, cristão, né? Não é desrespeitar as pessoas, como ele fala aqui. A minha crença, a minha fé, os meus princípios me condiz uma coisa. Não significa que outra pessoa não tem a mesma crença, a mesma fé que eu vou desrespeitar aquela pessoa, eu vou humilhar aquela pessoa. Não é isso. Eu vou me posicionar como cristão, respeitoso, pregando a palavra, me posicionando, testemunhando, e assim eu possa ganhar aquela pessoa para o reino de Deus. Não é para a minha igreja, não é para a sua igreja, mas para o reino de Deus. Se aprove a Deus, o Senhor, aquela pessoa sentiu o desejo de congregar junto com você, glória a Deus por isso. Mas, abro até aqui um parênteses, que infelizmente a gente vê muitas pessoas disputando ovelhas, disputando vidas, que o nosso foco não deve ser isso. Nosso foco deve ser ganhar vidas para o reino de Deus. Nós devemos ser um instrumento de Deus para essas pessoas, para que elas possam conhecer a palavra de Deus, a salvação e entrar no reino de Deus. E não disputar para que ela venha para a minha igreja. Não é isso. É tanto que a coisa mais difícil que tem aqui é eu falar para vocês de qual igreja eu sou. Não tenho nenhuma dificuldade de dizer. Eu sou do Ministério Canaã, das Assembleias de Deus no Brasil, na congregação de Maracanaú. Não tenho
eu não tenho nenhum problema em falar, mas a coisa mais difícil que tem, é eu aqui estar falando da minha congregação, porque eu não acho interessante estar falando de congregação. O meu foco aqui é falar da palavra de Deus, falar de Jesus, que é o mais importante, ok? Então, fechando parênteses sobre essa questão, eu espero que tenha sido claro aí para abençoar a tua vida. Ponto 3, subtópico 3, tocando o mundo das pessoas. E aqui eu destaquei algo interessante, que é o seguinte: jamais conseguiremos transformar o mundo. Que é isso, irmão Edival? Sim, jamais nós teremos essa capacidade de transformar o mundo. São aí aproximadamente 8 bilhões de pessoas, se eu não estiver enganado. Mas nós podemos transformar um mundo. Como assim? Eu não consigo transformar o mundo inteiro, porque isso só Jesus vai fazer quando ele estabelecer o seu reino, né? Mas eu consigo transformar um mundo. Por quê? Porque cada ser humano é um mundo. São cabeças pensantes. Cada ser humano é um mundo, com suas crenças, com suas ideologias, com suas maneiras de viver, com seus entendimentos, com seus achismos. Cada ser humano é um mundo. Então, um mundo eu posso transformar. Ou seja, eu posso transformar uma pessoa. Eu posso influenciar aquela pessoa. Eu posso ajudar aquela pessoa a caminhar na presença de Deus. Então, o mundo inteiro não tem como. Mas uma pessoa, eu posso ser instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Então, basicamente é isso que o terceiro subtópico está nos passando. O terceiro tópico da nossa lição 13, encerrando aqui o nosso quarto trimestre de 2024, as lições bíblicas da CPAD, ele vai dizer o seguinte: quando a sabedoria e a integridade se manifestam externamente. Ponto 1. Vale a pena ser íntegro? Uma pergunta, né? Quando não há integridade, a impiedade reina. E é natural que quanto mais pessoas ímpias, mais a sociedade é injusta. Isso é verdade. É um resultado, né? Geralmente, quando há uma cultura de impiedade, se torna até perigoso ser íntegro. Dessa forma, é preciso coragem e perseverança para permanecer na integridade. Por isso, a manutenção dessa virtude passa pelo princípio fundamental do temor do Senhor, como o início e o fim de tudo. Então, sempre a importância é buscar a palavra de Deus. Sempre eu vou falar isso. Foi esse quarto trimestre, foi o terceiro trimestre, o segundo, o primeiro, os próximos. Sempre eu vou falar isso. A palavra de Deus. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus. E assim como na lição dos adultos, que está aqui no canal, a lição dos adultos, a lição 13, eu vou te desafiar também. O mesmo desafio que eu fiz lá na lição dos adultos, eu vou fazer aqui para você. Eu vou te desafiar a você, nesse próximo ano, 2025, ler a Bíblia toda. Eu fico muito grato porque eu já recebi comentários de algumas pessoas, tanto no canal como lá no nosso grupo do WhatsApp, da comunidade, que vão passar a ler a Bíblia toda a partir do próximo ano. Isso é muito gratificante. Então eu quero te desafiar. Existem aplicativos, existem formas de você acompanhar a sua leitura. Então, eu faço esse desafio para você. Leia a Bíblia toda. Como é poderoso, como é maravilhoso quando você toma essa atitude. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas cria esse desafio. E eu desafio você a fazer essa leitura da Bíblia todinha no ano de 2025. Sem pressa, com calma, tire aí um momento do seu dia. Tem alguns aplicativos que você pode acompanhar, mas é em média aí 4 capítulos por dia. Você pode começar a ler de Gênesis a Apocalipse, ou então tem outras maneiras de você ler, alternando. Mas enfim, leia a Bíblia toda. Esse é o meu desafio para 2025 para você, ok? Espero que você possa colocar em prática. Subtópico 2, sabedoria, amando os mandamentos de Deus. O livro de Provérbios também nos ensina que não há sabedoria sem um amor pelos mandamentos de Deus. Na Bíblia, sabedoria só é possível quando a verdade da palavra de Deus se encontra no centro do coração humano. Isso significa dizer que não basta apenas conhecer os mandamentos de Jesus. É preciso amá-los e cumpri-los. Nesse caso, não é difícil amá-los, pois eles foram encarnados numa pessoa, o Senhor Jesus. Guardar os mandamentos é amar a Jesus.
E quando amamos o Senhor, desejamos ser seus discípulos, imitá-los em sabedoria, integridade, verdade, justiça e paz. Nosso Senhor é o exemplo supremo da verdadeira sabedoria. Podemos ser mansos porque Ele foi manso. Podemos ser humildes porque Ele foi humilde. A vida de Jesus é um bálsamo de amor e um exemplo encarnado do que é ser verdadeiramente sábio. Então, se eu quero essa sabedoria, se eu quero vivenciar isso, eu preciso conhecer Jesus. Como é que eu vou conhecer Jesus? Através das Escrituras Sagradas. Certo, alguns dias atrás, eu conversando com uma pessoa, novo convertido, que conversando comigo e dizendo da dificuldade de ler a palavra, e me perguntou qual livro eu indicava para que ele pudesse ler, começar a ler, e eu indiquei, obviamente, os evangelhos, e especificamente João. O evangelho de João é um evangelho muito bom para um novo convertido, para ele começar a ler, já conhecendo quem foi Jesus, vendo os passos de Jesus, os exemplos de Jesus, como Jesus se comportou, como foi o ministério de Jesus nessa terra. Então, se eu quero ter uma vida assim como o meu mestre, que nós somos, discípulos dele, então eu preciso conhecer através da sua palavra, das Escrituras Sagradas. Então, isso é importante, a gente buscar esse conhecimento, meditar na palavra de Deus e vivenciar a palavra de Deus. Terceiro subtópico, sabedoria e integridade para servir a sociedade. Em Provérbios, o sábio e o íntegro sempre estão dispostos a servir com a sua sabedoria e integridade. Assim, a melhor maneira de responder ao mundo é com um serviço baseado no amor. É a mesma perspectiva que o Senhor Jesus nos ensinou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Sim, servir a sociedade de maneira que coloquemos em prática os profundos ensinamentos de Jesus, no lugar de responder o inimigo da mesma moeda, socorrê-lo quando precisar, tratar com respeito os idosos, tratar com respeito as pessoas do sexo oposto, fazer o bem como um compromisso ético de fazer a coisa justa. Servir a sociedade acaba sendo uma referência ao amor do Senhor para conosco. Talvez possamos pensar que ela não mereça que a sirvamos, mas também não merecíamos que o nosso Senhor nos servisse e desse a sua vida por nós, verdade? Mas Ele o fez. Portanto, o seguidor de Jesus, o sábio e íntegro, entende que é seu dever servir o outro ser humano. Nisso se resume a sabedoria e a integridade para servir. Então é isso. Preciso servir com a minha sabedoria, com aquilo que eu adquiri. Eu costumo sempre dizer, aquele louvor que é muito... um louvor bem forte, bem interessante, que diz que meus dons e talentos são para te servir. Então, se eu sirvo ao Senhor, eu estou servindo, eu preciso servir a sociedade, eu preciso servir as pessoas com meus dons, com meus talentos. E eu costumo dizer que os dons que Deus me deu, que os talentos que Deus me deu, não são para mim, são para as pessoas, porque são elas que vão ser beneficiadas com a minha capacidade, com meus talentos, com meus dons. Beleza? Então, eu estou aqui em mãos com a nossa próxima revista do ano de 2025, primeiro trimestre de 2025, A Verdadeira Religião. Se você quiser receber essa revista em PDF, é muito simples. Nesse vídeo aqui, clica nesse vídeo e você vai saber o que você precisa saber, o que você precisa fazer para receber em PDF essa revista e muitos outros conteúdos maravilhosos. Só clica aí, é um vídeo rapidinho, clica aí e você vai descobrir o que você precisa fazer para receber essa revista em PDF. Te espero lá nesse vídeo, tá bom? Deus abençoe, tamo junto e até lá no próximo vídeo. Um abraço.